Camila Jara, prazer imenso ter você aqui. Profunda admiração pela tua coragem. 26 anos, encarar uma das candidaturas mais difíceis, que é para vereador. Mas eu dei um Google em você, pesquisei que a política está no teu sangue, né, na faculdade, dentro da sua casa mesmo. E também esse lado muito focado na mulher. Me chamou muita atenção o movimento que você criou. Dentro da universidade ainda, né? Elas podem, né? E que as mulheres podem estar onde elas quiserem estar. Por outro lado, muito embora a nossa legislação eleitoral tenha facilitado a participação da mulher no cenário político, o que a gente percebe observando a nossa Câmara de Vereadores é que a representatividade ainda não é tão boa. Das 29 cadeiras, só você nos representa muito bem, mas é uma tristeza saber que 51% do eleitorado é de mulheres e a maioria ali esmagadora de homens. E aí a minha pergunta, nós votamos em homens? Exatamente. Não, primeiro eu gostaria de agradecer de estar aqui com vocês, parabenizar pelo quadro. E é justamente falando sobre esse tema que a gente vai conseguir desconstruir preconceitos, desconstruir paradigmas e poder inserir as mulheres em todos os espaços. Elas podem tudo e elas podem estar onde elas quiserem. As mulheres votam em homens, porque senão a gente não teria apenas eu de mulher na Câmara de Vereadores da capital. E na Assembleia a gente chegou a não eleger nenhuma mulher e ficamos metade da legislatura sem nenhuma. E a Mara veio assumir agora pela ausência do Anevan de Matos. Então, nós praticamente, aqui na capital, fomos aniquiladas da política. Houve uma redução absurda, né? Isso é um processo muito sério, mas o que acontece, não falando enquanto parlamentar, mas falando enquanto cientista política, a tese que a gente tem mais forte hoje é que as mulheres se candidatam, elas estão tendo coragem de se candidatar, elas estão indo para a disputa, por uma disputa que é desigual, porque parte do princípio que a disputa é igual, mas ela é completamente desigual. Só que elas recebem menos visibilidade, as candidaturas delas são menos vistas do que as candidaturas de homem. E o eleitor tem uma lógica, e a lógica dele é que ele não quer perder. Então, ele sempre quer votar em alguém que parece ter chance de ser eleito para ele não desperdiçar o voto dele. E como os homens acabam aparecendo mais, automaticamente o eleitor já acha que aquele homem tem a maior chance de ser eleito. Então isso é um problema muito sério. E democratizar o acesso das mulheres na política perpassa por democratizar os partidos políticos. Sim. Porque se a gente não entrar dentro dos partidos políticos, ter uma militância constante dentro desses partidos, a rede de apoio necessária para que alguém precisa ter para sair candidato vai continuar sempre voltada para as candidaturas masculinas. Então, ocupar os partidos políticos não é procurar um partido político agora, que a gente já está, por exemplo, há 200 dias da eleição, quase 200 dias. Sim. É construir um partido político ao longo de um tempo, entender quais são os espaços de debates daquele partido, entender quais são as instâncias partidárias que decidem sobre o recurso que vai ser aplicado nas candidaturas e também para se fortalecer, para se juntar com outras mulheres, com outras pessoas que acreditam naquele projeto para que tenha isso. Mas aí também, quando você falou da quebra do paradigma, a mudança da cultura interna, social, ela demora muito tempo, né? Não é de um dia para o outro. E a gente percebe que essa resistência da mulher em participar, que é uma resistência, não tem como a gente negar. A gente observa isso em outros setores. Vou puxar a sardinha para o meu lado agora, né? Sim. A OAB passou por mudanças, né? Todas as seccionais hoje têm novos presidentes. Então, das 26 seccionais, só 5 mulheres ganharam as eleições para presidente. Tá? E o que nós vimos? 59 homens se candidataram à presidência das seccionais. 60 mulheres se candidataram a vice. Parece que a mulher aceita coadjuvar, ela ainda não
percebeu que ela pode ser a protagonista. Quebrar esse paradigma, eu acho, que é a nossa função. Começar esses debates, continuar debatendo e ter pessoas de coragem como você que aceita encarar, porque não é fácil, você se expõe numa campanha política, né? Mas que ações, além do debate, a gente poderia promover mais? Será que a mulher não precisa se capacitar um pouco mais para a política, né? Que talvez seja isso. Porque no final das contas não adianta só a legislação dar condições, democratizar o processo eleitoral para que a mulher participe. Porque quem faz a escolha é o eleitor. Então talvez a nossa fala, os nossos argumentos precisem ser melhor burilados para que a gente possa convencer mais do que o homem. E que ações será que a gente poderia promover, além do debate, né, para fortalecer a mulher na posição que ela é de força, né? Porque a mulher, 45% dos lares são comandados por mulheres. Então elas têm condição de participar da gestão, elas já fazem a gestão das suas próprias casas. Por que não participar da gestão pública? Eu falo bastante, eu sempre... Os espaços de poder, principalmente os espaços políticos, não são pensados para nós mulheres. E aí um exemplo muito clássico que a gente escuta sempre é que até pouco tempo atrás, no plenário do Senado, não tinha banheiro para mulheres. Então, desde o ambiente físico até a própria estrutura de poder, não é pensado para mulheres. Começa aí. Existe uma pesquisa de opinião que foi rodada pelo Senado Federal em 2014, que existe essa predisposição do eleitor em votar em mulheres. Mas na hora de procurar, vamos imaginar um supermercado. Aí no supermercado, algumas marcas pagam mais caros para ficar à vista. Sim. Então, no caso, as marcas que conseguem ter essa visibilidade seriam marcas masculinas e não femininas. Então, está surgindo muito movimento pelo Brasil inteiro que incentiva a participação dessas mulheres, que capacita essas mulheres, porque política é a vontade de transformação, é entender que você está lá para servir o outro, é entender que aquele espaço precisa ser ocupado por alguém que quer defender aquilo que nós entendemos que seja melhor para a sociedade e opiniões diversas. Mas se a gente não entender que a gente precisa democratizar todos esses acessos, e aí é desde a legislação, é a mentalidade, a gente não vai conseguir. E esses cursos que existem, tem o movimento Vamos Juntas, tem o Elas no Poder, dá toda a estratégia, porque política é a boa vontade, mas é também a estratégia. E aí a estratégia mesmo, matemática, de número, de conseguir... De pensar o processo eleitoral, né? De pensar o processo eleitoral, de conseguir analisar aquele perfil político, é muito parecido com o meu, aquela pessoa defende causas que eu defendo, então naquela região da cidade existe um eleitorado que está predisposto a se identificar com as minhas pautas e por isso eu vou atuar naquela região. É desde estratégias matemáticas até a boa vontade, até a coragem de ir para a rua. E esses cursos fortalecem muito essa participação das mulheres. Tem alguns cursos agora que já estão sendo desenvolvidos dentro dos próprios partidos políticos para dar essa estruturação, mas é uma questão de equipe. A mulher ela vai conseguir se ver nesses espaços se ela entender que ela tem toda uma rede de apoio para estar nesses espaços. Como você citou, 45% das mulheres são chefes de família. Como uma chefe de família vai lidar com todas as atividades que ela já tem no dia a dia, doméstico, e ainda pensar numa carga horária da política que é muito pesada. Se ela não tiver uma rede de apoio dentro da própria casa, um marido que divide as atividades com ela, alguém que pegue o filho na escola para quando ela estiver numa reunião, alguém que possa ajudar ela a pensar em qual bairro ela deve atuar. Mas esse é o dia a dia da mulher, né? Profissional, concorda? Porque assim, eu faço mestrado, então eu tenho que viajar, eu preciso ter a minha rede de apoio, isso é fato. Sim, então eu viajo, eu tenho, muito embora a minha filha mais velha seja mais velha que você, eu tenho ainda uma caçula, que me toma o tempo, mas a gente precisa pensar, criar condições para que a gente possa evoluir. E aí que eu acho que a mulher acaba resistindo a isso, porque na cabeça dela talvez seja mais fácil para o homem sair, já que ela vai ficar em casa mesmo, e ela talvez não tenha, de fato, essa rede de apoio para contar. É porque geralmente a real é que quando os homens estão na política, eles abandonam esse lado.
Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que os pais eram políticos e elas nitidamente não têm a presença do pai na vida delas. E a mulher não dá. A sociedade até cobra isso dela. E a mulher não dá. A sociedade cobra isso dela. Mas você vai ficar... A minha rotina de trabalho é mais de 12 horas por dia. É fácil, assim. Tem dia que eu não consigo nem almoçar. Imagina eu numa reunião e alguém me ligando. Isso porque se a gente pensar nas pessoas que são casadas, que tem um marido pra ir atrás. Agora as mulheres que são mães solos, por exemplo. E alguém ligando pra buscar ela na escola. Então tudo isso pesa no cálculo. Buscar a criança na escola e a escola vai falar: nossa, essa mãe abandonou a criança, não vem atrás. O julgamento é muito maior. E quando vão atacar mulheres na política, atacam a família dessas mulheres. A gente está com um caso de 3 vereadoras do interior que estão sendo vítima de violência política de gênero. Eles não atacam o desempenho da mulher enquanto parlamentar, não atacam as pautas, o projeto que ela está defendendo, mas ataca a honra dessas mulheres, ataca a família dessas mulheres. Então, e quais ações são promovidas, então, para evitar esse tipo de coisa e para proteger essa mulher? Aqui, a gente está numa onda assustadora no Brasil, que tem mulheres que assumiram os espaços de poder, conseguiram ser eleitas, e essas mulheres estão tendo os mandatos cassados pela Câmara de Vereadores por se posicionarem enquanto mulheres. Só essa semana eu recebi a notícia de 2 mulheres que foram cassadas por conta disso. Eu tenho um caso de uma mulher que é presidente da Câmara de um município que também está sendo, porque ela é única, e essas mulheres, quando estão no espaço de poder, são 2, e eles se juntaram para tirar essas mulheres. Para tirar essas mulheres e para caçarem o direito dessas mulheres. E aí o partido, então, dá o suporte jurídico para isso? Como que funciona? Se o partido tiver um coletivo de mulheres muito bem organizado, provavelmente eles vão sair em defesa dessas mulheres. Sim. Senão, elas estão sozinhas por elas mesmas, procurando apoio e tentando encontrar. É um absurdo. E isso agora. E aí eu fico pensando, e se eu tivesse no lugar dessas mulheres? Sim. Então o tema violência política de gênero é um tema que não é discutido, que foi colocado há muito tempo para debaixo do tapete, e agora a gente está tendo umas campanhas muito fortes nesse sentido para debater esse tema. As parlamentares mulheres estão se juntando para entender que aquilo que acontecia com elas não acontecia só com elas, que acontecia com outras mulheres. Sim. E entenderem que aquilo é um crime de violência de gênero. E a Câmara Federal está tendo um papel muito bom nisso, o Congresso Nacional, na verdade, que através da Procuradoria da Mulher, esse tema está sendo debatido nas câmaras municipais e aí nas assembleias estaduais, e essas mulheres estão se juntando para... Precisa, né? Independente de partido. Para debater isso. Precisa se juntar, né? Porque é um absurdo uma mulher perder o seu mandato unicamente porque ela está numa situação de poder e por ser mulher. Exatamente. Tem um vídeo de uma vereadora do interior de Goiás, que ela é a única na casa, não tinha mais nenhuma, e ela estava falando sobre a pauta, é um absurdo as mulheres continuarem sendo mortas, não sei o que. O presidente da Câmara falou assim: essa ladainha desligou o microfone dela. Falta de respeito. E a mulher ficou falando sozinha. Era desesperador, porque parecia que aquele instrumento de denúncia que ela podia usar para ter a voz dela sendo ouvida, né? Sim. Foi tirado dela, assim. E ela começa a chorar no meio do plenário, porque ela não sabe o que ela faz. Então eu tenho certeza que outras mulheres veem isso. E aí, como a mulher vai se sentir segura para estar num espaço desse? Sim, desestimula completamente. Desestimula completamente. Agora a gente vai conseguir fazer um curso, dia 9 de março, para as vereadoras do interior, que não tem uma rede de apoio tão forte assim, porque geralmente as vereadoras do interior são elas, por elas mesmas, elas quase não têm equipe de assessoria, então elas têm que pensar projeto, pensar rede social, pensar a mobilização toda sozinha. Sim. E a gente vai falar sobre esse tema de violência política de gênero e como identificar, como denunciar, quais caminhos prosseguir. E o TRE também está com uma campanha muito boa sobre isso, mas é debatendo, é falando e é mostrando que se aconteceu com uma, as outras não vão ficar caladas, elas vão se movimentar. Não podem, também. né? Exatamente. Não podem. Qual a sua perspectiva, para a gente fechar aqui, qual a sua perspectiva para a sua geração com relação à política? Porque vocês vão tomar conta, já estão tomando conta, né? A gente já está
saindo um pouco do cenário e deixando para vocês esse mundo livre. Qual perspectiva? Você acha que a sua geração está muito mais engajada politicamente do que a minha, por exemplo? É um paradoxo, né? Eu acho que são gerações diferentes, são pensamentos diferentes e são formas diferentes de fazer política. Mas eu costumo São buscas diferentes também, São buscas né? diferentes. Eu costumo dizer que são o que a minha geração entendia como direitos consolidados, nós, a duras penas, entendemos que não é mais direito consolidado. Tem um país que está fora do mapa da fome, peraí, pra gente era uma realidade constante. Agora a gente entendeu que não é mais. Então, é uma maneira de mostrar que a gente sempre tem que estar em alerta e lutando para conquistar esses direitos e para ampliar esses direitos. E eu tenho uma esperança muito boa, assim como eu posso dizer isso dentro do meu próprio partido político, a maioria das cidades que elegeram representantes pelo Partido dos Trabalhadores, os representantes mais votados foram mulheres jovens, negras, mulheres jovens engajadas em algum movimento social, mulheres jovens indígenas. Então sofreu um processo de renovação muito grande dentro desses partidos, trazendo pautas de nós não vamos mais aceitar que vocês digam que aqui não é nosso espaço. Tem vereadoras por Brasil afora que estão sofrendo ameaças de morte, estão tendo coragem de ir para frente da tribuna e falar, estou sendo ameaçada de morte. E eu não, por estar aqui, por defender o que eu acredito, e eu tenho direito de estar aqui e defender o que eu acredito, Porque o Estado está ali também ajudando muito. A Casa da Mulher está ali, o Ministério Público tem feito um trabalho muito bonito, né, de prevenção e combate à violência contra a mulher. A mulher precisa falar, né? Mas ela precisa começar a agir mais, a gente precisa acreditar que a gente pode, como você mesmo disse, elas podem, né? A gente podem tudo, em qualquer então, lugar. Eu acho que essa geração está vindo com muita capacidade de diálogo, de entender que existem pensamentos diferentes dentro da democracia, mas dentro desse pensamento diferente vamos encontrar o que dá para a gente se unir e construir a partir disso. É isso que eu vejo desses mandatos novos que estão no Brasil inteiro. E está criando uma rede de apoio muito bacana, que a gente consegue ter trocas de experiências, o que está sendo pautado aqui em Campo Grande, daqui a um tempo pode começar a ser pautado em Vitória, no Espírito Santo, aí lá na Amazonas, em Manaus, e a gente está abraçando essas pautas e conseguindo implementá-las no país como um todo. O projeto de dignidade menstrual foi assim também, foi uma corrente, foi uma rede, foi vários deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, em conjunto com o Congresso Nacional, apresentando o projeto nas suas câmaras, nas suas cidades, até que o momento que não teve como não falar mais do assunto. Porque todo mundo estava entendendo que aquela pauta era uma pauta de urgência e que precisava ser discutida naquele momento. Tirar o estigma da ladainha, né? Exatamente. E entender que é importante. E aí a gente conseguiu uma vitória, que a maioria das cidades já tem esse projeto aprovado. E agora a gente está indo para o Congresso Nacional para tentar derrubar o veto lá, mas através de muita união e de movimentação em conjunto. Então eu acho que essa geração vai fazer uma política que tem mais escuta, muito mais do que falar. A gente quer escutar o que a outra pessoa quer dizer e o que ela entende que eu devo fazer no papel de representante dela. Se colocar no trabalho e no lugar de servidor público, que nada mais é que o mandato e o cargo eletivo representa. Ele está ali para ser um servidor daquela pessoa. Representa a vontade daqueles que Exatamente. Né? Então uma responsabilidade ainda é maior. Maior. Eu agradeço demais a sua presença. Muito obrigada, você é uma graça. Eu espero que você tenha sucesso mesmo na tua carreira política. A gente precisa cada vez mais de mulheres sérias, bem representando a nossa classe. Muito obrigada. Muito obrigada, contem comigo. E se você está assistindo esse vídeo e sentiu uma vontade de se candidatar, pode me chamar nas redes sociais que a gente compartilha experiências e a gente vê como que a gente pode ajudar a ter mais mulheres na política. Isso aí.